Nós que aqui ficamos, vamos dar continuidade a este momento tão sublime que é o da ministração da Palavra de Deus. E no dia 2 de abril eu estava aqui nesse púlpito, ministrei sobre o tema Quem é Jesus? E falei sobre o senhorio de Cristo, o Kyrios, Jesus Cristo, o Senhor. E a partir daquele momento nós entendemos um pouco mais, eu principalmente, de que quando eu recebo em minha vida, quando eu me submeto ao senhorio de Cristo, existe uma continuidade. Essa continuidade é receber Jesus como meu Salvador. Se Jesus é Senhor na minha vida, Ele é Salvador também. Jesus, o Messias, Jesus, o Cristo. E hoje vamos dar continuidade a esse estudo que é dividido em 7 partes. Hoje é a segunda parte. Então é Jesus como Senhor, Jesus como Salvador, Jesus como Deus, Jesus como homem, Jesus como amigo, Jesus como filho, Jesus como rei. Espero ter a oportunidade de estar ministrando aqui para os irmãos no decorrer aí do tempo que for determinado pela administração da igreja, pelo nosso querido reverendo. Esse momento, para mim, é um momento de grande alegria. Eu acredito que a maior pergunta para o ser humano é justamente essa: quem é Jesus? É maior do que quem sou eu ou o que estou fazendo aqui na terra, por aonde vou. É maior que essas perguntas filosóficas. A maior pergunta é: quem é Jesus? E nós entendemos que Jesus é o Senhor. Hoje vamos entender um pouco mais, em nome do Senhor Jesus, que Ele é o Salvador. Para tal, abra a palavra de Deus em Mateus, capítulo 1. Vamos estar lendo do versículo 18 ao 25. Mateus, capítulo 1, versículo 18 ao 25. Um texto bem conhecido e que vai nos dar fundamento para o tema, para o sermão desta noite. Está escrito: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho. Quando ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Aleluia. Queridos, a princípio percebemos aqui a questão da responsabilidade de José com relação à sua noiva. José como homem mais velho, José como tepton. Quem fez a arquitetura aqui sabe o que é um tepton. Um tepton é aquele que trabalha com madeira e pedra. Muitas pessoas pensam que José era apenas um carpinteiro, mas pela palavra que é expressa nos evangelhos, tepton trabalha também com pedra. E aí
vai de encontro à construção de casas, é mais amplo do que carpinteiro. Ele era um homem conhecido na sua região de Nazaré. Nazaré ficava a poucos quilômetros de Séforis, que é a cidade maior. E ali ele trabalhava. Por certo, conheceu a jovem Maria naquela região, em alguma visita, em alguma amizade, de convidado para alguma festa. E eu sei que os dois acabaram tendo um enlace matrimonial, porque o noivado, na época de Jesus, já era matrimônio, já havia um compromisso de casamento. Né? Só não havia as relações sexuais, mas havia, sim, o compromisso de casamento. E aí José, quando percebe que Maria está naquela situação de gravidez, e ainda com a informação de que é algo gerado pelo Espírito Santo, algo totalmente novo, algo totalmente milagroso, algo totalmente maravilhoso, né? Mas surpreendente demais para aquele momento. É algo que eu não gostaria de estar no lugar de José de maneira nenhuma. Uma condição de tanta insegurança, humanamente falando. Mas ele estava lá e ele foi escolhido por Deus para ser o padrasto, né? Aquele que conduziria o Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Emanuel, o Deus conosco, o Cristo, o Messias, no decorrer da sua vida até seus 30 anos, ou antes um pouco, porque José faleceu, e aí nós sabemos que Jesus conduziu a sua família, através do que José lhe ensinou como profissão. Então, é uma questão assim que me surpreende muito, quando eu percebo que ele foge, como o texto diz aqui, para não infamar Maria. Mas, de qualquer maneira, Maria seria apedrejada, porque a partir do momento que a gestação desse continuidade, ela teria visualmente, né, aquela condição de grávida. E como José não estava lá, era adultério. Se é adultério, a lei manda apedrejar. Lembra da mulher adúltera? De qualquer forma, a boa intenção de José não ia resolver o problema. Mas o anjo do Senhor veio-lhe em sonhos e falou para ele: olha, isso é de Deus. O que está no ventre dela é o Deus que você aguarda. Porque ele, como descendente de Davi, se nós formos olhar no capítulo 1, nos primeiros versículos de Mateus vai mostrar uma genealogia que comprova que José é descendente de Davi, do rei Davi. E como descendente do rei Davi, ele tinha uma promessa na vida dele de que de um dos descendentes de Davi viria o Messias, aquele que seria o rei eterno, cujo reinado não teria fim. E quando José percebe que ele está dentro de uma situação que é esperada há milênios, desde Adão, quando se fala no proto-evangelho, lá em Gênesis, que diz o seguinte, que viria a semente da mulher nasceria e pisaria na cabeça da serpente. Ali é o evangelho, é o proto-evangelho. É o início de tudo, quando Deus fala a Adão e Eva e a serpente. Pronto, chegou, a semente da mulher vai nascer. E ele ficou maravilhado com aquilo. Abraão não viu, Moisés não viu, Jacó, Isaac, os patriarcas, os profetas, os juízes não viram, os reis não viram, mas ele, José, ia ver o Filho de Deus vivo nascer. E ele volta, ele retrocede, ele vem até Maria, recebe a sua esposa,
durante o período de gestação, eles não têm relações íntimas. Não têm. Mas essa virgindade perpétua de Maria é algo que não está escrito na palavra. É uma doutrina de outra religião. É um conhecimento, uma afirmação indevida, porque logo depois eles têm outros filhos e filhas, depois que Jesus nasce. Vivem como um casal normal. E eu quero dizer para os irmãos que Jesus, como Salvador, ele faz o quê? Ele salva nós, ele nos salva de quê? Volte o seu olhar para Mateus 1:21, por favor. Mateus 1:21, que diz o seguinte: ela dará à luz a um filho, ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus, a origem da palavra é Yoshua, que é Jeová salva, é o mesmo Josué. Seria um nome quase como Josué. Jesus, do que ele nos salva? Ele nos salva, primeiro, de nós mesmos. Quando em nosso coração percebemos a culpa das coisas que fazemos de errado, o medo, quando percebemos que somos presos a vícios, isso tudo faz parte de uma natureza pecaminosa. E como eu disse agora há pouco, começou lá no Éden. E todos nós sabemos que existe no coração humano uma total dependência à depravação, uma questão de natureza pecaminosa tão forte que nos abala, que nos constrange. É impossível, eu não consigo acreditar que existe felicidade em meio ao pecado. Se fosse assim, nós poderíamos perceber que as pessoas que estão entregues ao pecado, aos desejos pecaminosos, a uma vida de pecado, a gente perceberia que elas têm uma paz, alegria, satisfação, e não é isso que nós conseguimos enxergar. Nós percebemos que há um momento de alegria, mas depois a cobrança feita por Deus, a cobrança feita por Satanás, a cobrança feita pelo próprio mundo, faz com que muitas dessas pessoas se entreguem à depressão, ao suicídio, enfim. Deus quer falar conosco nesta noite, está falando. Você hoje talvez tenha uma experiência como eu tive, de uma culpa tão grande que está atormentando a sua vida. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus que a tua culpa foi paga lá na cruz do Calvário pelo sangue de Jesus. Eu hoje tenho a doença de Parkinson, por isso que eu tremo um pouco. Isso já está comigo há 5 anos. Eu creio na cura. Eu creio que Jesus vai me curar. Essa semana mesmo falei com o meu neurologista, Dr. Michael, e falei com ele: o senhor já viu alguém ser curado? Eu pergunto isso sempre ao médico, sabe? Já é o segundo médico que eu faço essa pergunta. O primeiro médico, o Dr. Carlos Robson, eu perguntei para ele infelizmente faleceu de Covid. Não vai ver eu ser curado do Parkinson. Mas eu falei com o Dr. Michael: o senhor vai ver. Em nome de Jesus. Eu creio em milagres, porque a palavra nos diz que Jesus veio através do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, através de um milagre
A concepção é algo que é muito complexo. Qualquer estudante de ensino médio sabe disso, da complexidade da multiplicação das células, a própria fecundação do óvulo. E nós percebemos que Deus fez isso assim. Houve a kenosis, que é o esvaziamento de Deus através de Cristo. Quando ele não deixa de ser Deus, mas ele se torna homem, ele agrega a sua natureza divina à natureza humana. A kenosis, que é a doutrina do esvaziamento, onde nós percebemos que ele é homem e é Deus, Jesus. Jesus nos salva da culpa. Eu tinha 16 anos e meu pai nos abandonou. Deixou a nossa casa e foi morar com uma moça metade da idade da minha mãe. Ele se divorciou e nos deixou. Foi um momento muito difícil porque minha mãe, cantora evangélica, a irmã Sara Araújo, vivia só da venda de discos. E eu, jovem, né, estudando ainda, meus irmãos menores, e nós viemos para a cidade de Uberlândia, numa situação de bastante pobreza, e passamos dificuldades. E meu pai estava lá, na sua lua de mel, a moça era fazendeira, né, uma situação mais tranquila. E eu sentia muito ódio dessa situação, muita raiva. E só que a vida, irmãos, é algo que nos surpreende a todo instante. E meu pai veio a falecer por um problema renal muito grave. E ele passou 6 meses antes de morrer fazendo como que é o tratamento? Hemodiálise. E estava tão grave a situação que o sangue, assim, a grosso modo, a urina se misturava ao sangue e aquilo percorria pelo corpo, trouxe um estrago grande nos pensamentos dele. E ele tinha alucinações, e ele olhava para a mulher, a mulher que ele tinha casado, e chamava minha mãe, e pedia perdão, e chamava por mim. E nós ficamos sabendo disso só depois de que ele faleceu. Meu tio ligou, falou: olha, seu pai, eu estava lá em Araguari, ministrando a palavra, e o pastor da igreja Batista, Brasil para Cristo, pastor Marcos, ele veio até o quarto onde eu estava e falou assim, e antes de ele falar, o Espírito Santo falou comigo: seu pai faleceu, seu pai já não está vivo, seu pai está comigo. Eu pensei comigo, mas o que é isso? Um homem, eu não vou deixar isso bonito, não. Eu era um cafajeste, batia na minha mãe, eu vivia uma vida muito difícil. Então eu pensei, mas meu pai, com o senhor, liguei para o meu tio e falei assim: olha, eu preciso ver meu pai. Vocês ficaram com ele doente aí, não me avisaram, e eu preciso vê-lo. Pelo menos aí, no velório. Não, pega um avião, eu pago. Nós pegamos um avião, parecia um fusquinha voando. Aqueles aviões teco-teco, assim. 1987. Aí chegamos, eu não estava nem preocupado, minha mãe estava com medo lá dentro do avião, eu estava orando e estava aquela dúvida na cabeça, mas meu pai foi salvo? O meu pai, que batia na minha mãe, que nos trouxe tanta vergonha, que nos abandonou, e eu tinha, ao mesmo tempo, um misto de culpa por estar pensando aquilo, sabe?
Eu cheguei lá no velório, abri a palavra de Deus, Tessalonicenses, capítulo 4, acho que é, agora a memória está meio fraca, que diz assim: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E Deus falou comigo, eu levei teu pai, para que você entenda que eu perdoo, que eu salvo, porque ele se arrependeu verdadeiramente. Jesus não veio para os bonzinhos, não, irmão. Jesus veio para a gente ruim, igual eu, igual ao meu pai, para transformar, para modificar. Veio para salvar os doentes, porque os sãos não precisam de médico. Os doentes, sim. Ele é o Salvador. Chorei muito no velório, e ali minha alma se derramou, e eu me falei com Jesus: Jesus, me perdoa. E aquela culpa foi embora. O Espírito Santo lavou. Jesus veio para tirar o medo da nossa vida. Quantas pessoas com medo, medo de morrer, medo de perder o emprego, medo de ficar doente. Não temas. É a ordenança de maior número na Bíblia. São centenas de vezes Deus falando através da sua palavra: não temas, não tenha medo. Jesus, como nosso Salvador, nos diz nessa noite: não temas, eu estou contigo, eu te amo, você é meu filho, você é minha filha. Jesus veio para nos salvar dos vícios. Quantas pessoas presas a vícios, de todos os tipos. A luz nessa escuridão do vício é Jesus. Venha para a luz. Vamos para a luz e vamos deixar os vícios de lado. Eles não têm mais poder do que Cristo na nossa vida. Resgate, salvação, vem a palavra resgate, principalmente, tem uma origem no sistema escravagista. Quando as pessoas queriam dar a alforria, a carta de alforria, ou libertar aquele soldado que era transformado em escravo, ou aquela pessoa que era aprisionada numa nação e era feita de escravo, eu quero libertar essa pessoa. Você vai libertar? Então você tem que pagar o resgate. Aí se pagava o resgate e aquela pessoa ficava livre. Ela estava livre. Ela estava salva. Salva para viver uma vida com liberdade. Eu estava prestando atenção em um fato de salvamento que aconteceu em 82, mas que marcou o mundo. Uma garotinha chamada Jéssica. Ela tinha 1 ano e 8 meses e ela estava na creche onde a mãe dela trabalhava. E outras crianças junto, e o telefone toca e essa mulher vai atender, e naqueles segundos que ela vai atender, a Jéssica percorre pelo quintal, num lote próximo, e cai dentro de um buraco. O buraco, ele era 20 centímetros de abertura, por 7 metros, em rocha sólida, rocha mesmo, né? E ela cai, e o pezinho dela fica para cima, e ela está lá no fundo, no buraco. As crianças, uma delas viu que ela caiu e foi correndo avisar a mãe. O desespero dessa mãe.
gritando para as pessoas virem ajudar. Chamaram os bombeiros vieram e falaram assim, olha, vai ser rápido, basta nós bombearmos o oxigênio, colocarmos uma corda e vamos tirá-la de lá. Esse rapto durou 58 horas, quase 3 dias. Vieram especialistas de várias regiões dos Estados Unidos. Isso foi nos Estados Unidos, no estado do Texas. E a Jéssica, quando a mãe chegava perto dela para conversar com ela na entrada do buraco, ela só sabia cantar uma música. A música do Coelhinho Puff. Eu não sei se vocês conhecem, é muito antiga, né? E ela lá dentro do buraco, a criança lá dentro do buraco, tinha uma vozinha para cantar, com o pezinho acima da cabeça, uma posição totalmente desconfortável, é muito ruim. Eles tiveram a ideia de construir um poço ao lado do buraco, e com hidrojateamento lá no fundo, um pouco abaixo do fundo onde ela estava, fizeram uma abertura. E aí um rapaz chamado Robert Donald, salva-vidas, entrou nesse buraco. Foi até lá, demorou quase 1 hora para tirar a garotinha de lá. O pezinho dela teve que ser amputado, porque perdeu a circulação do sangue por muitas horas, né? E ela foi salva, foi resgatada. A CNN foi a emissora, na época, que ficou 24 horas divulgando esse resgate. A partir desse momento, a CNN começou a trabalhar 24 horas. Veja como isso marcou até a televisão americana, que não tinha o hábito de fazer jornalismo 24 horas, a partir desse momento eles começam a fazer esse trabalho de 24 horas. E ela cresceu, se formou, e as pessoas que viram a situação no país enviaram muitos donativos, muitas doações para ela. Foi necessário abrir uma conta bancária, e nessa conta bancária tinha mais de $1 milhão. E isso foi doado e ela poderia ter acesso a esse valor depois dos 25 anos. E foi o que aconteceu. Ela se formou, comprou a casa. Depois trouxeram ela já uma pessoa madura para ver o acontecimento. E ela falou assim, olha, eu sobrevivi porque Deus estava comigo. Eu estou contando essa história porque tem um paradoxo aí. Eu falei do Robert, que desceu para salvar a garotinha, o salva-vidas. 8 anos depois dele fazer isso, ele se suicidou. Ele tirou a própria vida. Note que uma pessoa com a idade de 1 ano e 8 meses, ela disse que naquele momento ela sabia que Deus estava com ela lá. Mas uma pessoa que não tem uma visão de Jesus como Salvador, após um trauma, chega a essa consequência de tirar até a vida. Irmãos, Jesus nos salvou do domínio de Satanás, dos demônios. Jesus nos salvou do domínio deste mundo. E Ele quer, nessa noite, que nós entendamos que Ele tem poder para nos salvar de toda a situação, por mais difícil que seja.
Eu tenho, desde que o reverendo me convidou para pregar aqui nessa noite, Deus tem colocado no meu coração que tem uma pessoa aqui que precisa de uma oração especial. Toda oração é especial, mas precisa de uma oração para uma questão que é tida como impossível, como a minha. Quando eu perguntei para o médico lá, ele falou assim, doutor, você já viu alguém ser curado de Parkinson? Ele falou assim, nunca vi. Quer dizer, é uma coisa impossível, degenerativa, é uma doença degenerativa. Eu comecei tomando uma quantidade de remédios, hoje eu tomo metade do que eu tomava. Então eu estou percebendo que está tendo alguma melhora, e muita. Deus vai fazer um milagre, mas é preciso que a gente creia que Jesus salva mesmo. Ele salva da condenação eterna, Ele salva do poderio de Satanás e dos demônios, e Ele salva da corrupção do mundo, Ele salva dos teus medos, culpa, da solidão, da tristeza. Por isso, esse momento é especial, porque eu quero convidar aqui essa pessoa que tem algo impossível na sua vida, algo que disseram para você, isso não vai dar certo, isso não vai acontecer, mas você sabe que isso é de Deus, e Deus quer te ofertar nisso. Ele quer tirar você dessa situação. Se você, essa pessoa, vem aqui à frente com fé, nessa noite, Deus vai trabalhar na nossa vida. Em nome de Jesus. Eu vou pedir ao grupo Tribo Levi que faça a adoração. Enquanto isso, você que foi tocado, pode vir aqui. Nós vamos estar orando por você. Eu já estou aqui na frente. Deus quer fazer o impossível na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Vou pedir aos presbíteros que me ajudem nessa oração, os presbíteros que estão presentes, que orem junto comigo. Tem mais alguém? Aleluia. Glória a Deus. Que bom. Espírito Santo. Vamos estar louvando e depois vamos orar. Em nome de Jesus. Mais uma oportunidade para nós tomarmos a decisão importante. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Jesus salva. Jesus cura. Espírito Santo. Aleluia. Glória a Jesus. Use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Aleluia, Me Jesus. ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido,
mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos dar as mãos? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A igreja, coloque-se de pé, estenda as mãos para nós aqui, vamos orar juntos. Deus vai fazer o impossível aqui nessa noite. Aleluia. Oh Pai querido, nós te louvamos, Senhor Jesus. Nós te agradecemos, porque sabemos que o Senhor enviou o teu Filho para este mundo tão difícil, Senhor, este mundo tão corrupto, e olhou para nós, um ser humano tão fraco, tão carente, tão perverso de muitas maneiras, mas o Senhor nos ama, o Senhor tem nos tocado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado. Ah, Jesus, o Senhor tem feito coisas maravilhosas, e agora estamos aqui na tua presença, te suplicando o impossível, Pai. Aquilo que o homem disse para nós não é possível, mas para ti todas as coisas são possíveis. Eu creio no teu poder, creio na tua graça, creio na tua misericórdia. Creio que o Senhor está aqui nesse momento através do Espírito Santo fazendo milagres, Senhor. E mesmo aquelas pessoas que não puderam vir aqui na frente, continua tocando o coração e abençoando, Senhor. E essas que estão aqui juntamente conosco, o presbítero, o grupo, o tribo Levi, que possamos estar recebendo de ti, Senhor, aquilo que nós precisamos, não porque somos merecedores, mas porque o Senhor tem tido misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.